Boa noite aos companheiros e companheiras. Esse é o Momento Bancário em Debate Especial, e hoje nós estamos contamos com a presença do João Pedro Stedley. Nasceu em Lagoa Vermelha, é economista e ativista social e é membro da Direção Nacional do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Além também de ter atuado em outras entidades, assessorou, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra. E, desde 79, luta pela reforma agrária no MST e na Via Campesina. Hoje, o tema que nos trouxe aqui é a questão dos transgênicos. O que são os transgênicos? Eu quero, primeiro, cumprimentar o João. Muito obrigado pela presença. Gostaria que você iniciasse aqui um pouco com os participantes, e a gente normalmente tem uma presença muito forte, não só da categoria bancárias, mas também como outros estudantes que se colocarem, inclusive, interessados no tema. Eu gostaria de passar para ti já, para poder fazer o cumprimento e falar um pouco do que são. O que são os transgênicos? O que é isso na nossa vida? Muito obrigado pelo convite. Agradeço, lisonjeado, essa oportunidade de poder estar dialogando com tantos companheiros, companheiras, cidadãos que têm interesse, o que acompanham a vida do Sindicato dos Bancários. E fiquei até surpreendido e contente ao ver um sindicato de uma categoria de trabalhadores urbanos também preocupados com um tema que aparentemente diz respeito à agricultura, por ser sementes transgênicas, mas, ao mesmo tempo, como a grande imprensa não debate esse tema, há uma ignorância generalizada na sociedade brasileira sobre a sua verdadeira natureza e sobre as possíveis consequências na saúde das pessoas, porque aquelas sementes transgênicas vão produzir um produto agrícola transgênico, um alimento transgênico, e que vai para o nosso estômago e o nosso organismo, e tem consequências diversas, seja no meio ambiente, seja na saúde pública das pessoas em geral. Então, estou muito contente em estar aqui. Conforme nós combinamos, vou conversar um pouco sobre o tema dos transgênicos, mas, sobretudo, o contexto da qual eles surgem. Então, vou começar um pouco pelo conceito e depois vou ao contexto socioeconômico que determinou o surgimento das sementes transgênicas. As sementes transgênicas foi uma consequência do avanço da ciência, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial para cá, quando os laboratórios, sobretudo farmacêuticos, conseguiram ir decodificando os DNA dos seres vegetais, dos animais, e o último foi o ser humano. E, a partir da codificação de todos os genes que compõem a natureza de cada um desses seres, os cientistas em laboratório conseguiram, então, fazer mutações genéticas. Ou seja, eles mexem lá no laboratório, na estrutura natural de uma planta ou de um animal, e introduzem genes que a natureza não permitiria. E, com isso, nós temos um novo ser vivo que recebeu o apelido de transgênico,
porque ele sofreu uma transgenia. Um outro gene não natural foi introduzido no seu organismo. No início, as primeiras pesquisas estavam relacionadas a, sobretudo, você fazer mutações genéticas numa planta para que ela ajudasse a produção de um determinado remédio, ou que a pessoa, ao alimentar-se com aquela planta transgênica, pudesse curar alguma enfermidade. Então, na origem da tecnologia, dentro do grande campo da biotecnologia, ou seja, as técnicas de mexer com a vida, havia um propósito dos cientistas generoso. Não é? No entanto, nos últimos 10 anos para cá, fruto do próprio desenvolvimento do capitalismo, nessa etapa financeira e controlada pelas grandes empresas transnacionais, houve uma mescla nos capitalistas. Antes, logo depois da Segunda Guerra Mundial e durante o período do capitalismo industrial, os capitais estavam separados. Havia as fábricas industriais, os laboratórios, a agricultura, os venenos e os bancos. Nos últimos 20 anos com o neoliberalismo, os capitalistas se misturaram pelos bancos. Os bancos, sobrando muito dinheiro por sua alta taxa de juros, começaram a comprar as ações de várias empresas diferentes. E chegou um ponto que um determinado banco passou a ser dono de várias empresas que atuavam em ramos diferentes. E o banco, ou se quiserem, o capital financeiro, então, promoveu essa junção de interesses num único grupo. Não? Então, em 10 anos, para pegar o caso de uma das grandes empresas, a Monsanto, que antes era apenas uma empresa que comercializava grãos nos Estados Unidos, com a injeção de capital financeiro dos bancos nela e em outras empresas, em 10 anos ela formou um conglomerado composto de 38 outras empresas que foram sendo compradas e incorporadas no que é hoje a Monsanto. E a Monsanto, que antes era apenas uma empresa de comercialização de grãos dos Estados Unidos, não só se internacionalizou, mas dentro da Monsanto agora tem fábrica de adubo, fábrica de venenos agrotóxicos, fábrica de remédios, fábricas de vacinas e indústria de alimentos, como de óleo de soja e de outros subprodutos da própria soja. De maneiras que o que era apenas uma empresa muito específica, agora se transformou em um conglomerado que controla dezenas de ramos de produção. Esse movimento que houve é que levou a acelerar o uso da biotecnologia para eles terem mais lucro nas sementes. Então, o que aconteceu? Pegando o exemplo da Monsanto, e tudo isso está na página dela, então nenhum advogado pode se preocupar em querer me processar por citá-la como exemplo, já que é o exemplo mais claro desse processo que houve com outras empresas. Então, a Monsanto usou aquele conhecimento científico que já havia sido acumulado nos laboratórios para fins medicinais, e ela começou a fazer experiência nas sementes, no caso da soja, que era, digamos, a sua especialidade. Então, em laboratório, eles pegaram as variedades de soja naturais, que o homem havia domesticado desde os tempos da China, e fizeram uma mutação na soja, em laboratório. Incluíram um novo gene, que no caso da soja, para ser mais específico, utilizaram como condutor um gene presente na ervilha. Então, vocês imaginem, soja e ervilha lá na nossa horta nunca se misturariam. Mas lá no laboratório, os cientistas botaram um genzinho da ervilha dentro da soja. E essa mutação genética, no caso da soja,
teve como objetivo transformar a soja resistente a um tipo de herbicida que a Monsanto produzia nas outras fábricas de venenos. Então, daí nasceu a soja transgênica, controlado pela Monsanto. E qual é o valor dessa soja transgênica? Na origem, alguém de vocês podia estar pensando, não, mas então pode ser que essa soja foi feita uma mutação genética nela para ela ser mais produtiva, ou ter mais proteína, o óleo da soja ser mais saudável? Não. O único objetivo dessa operação em laboratório que a Monsanto fez foi para que a soja resistisse a um superveneno com base em glifosato que eles mesmos fabricavam. E, ao mesmo tempo, essa soja morreria com a aplicação de qualquer outro veneno. Bem, então surgiu daí uma semente transgênica cujo único objetivo é ela ser resistente a um herbicida produzido pela própria fábrica. Daí veio o nome, inclusive eles foram honestos, como eles disse antes. Então eles apelidaram essa soja transgênica de propriedade da Monsanto de soja Roundup. Esse é o nome dela, transgênico. E por que botaram o nome de Roundup? Porque ela resiste ao herbicida Roundup. Então as pessoas já sabem, essa soja é para aquele herbicida. Então, todos os agricultores que forem plantar essa soja podem aplicar o herbicida da Monsanto, que o herbicida vai matar todos os outros seres vivos naquele território, menos a soja. Em outras circunstâncias, a soja também morreria, a plantinha da soja. Mas ela não vai morrer, porque justamente eles fizeram aquela mutação genética que ela resiste. Ela fica lá vivendo. Bom, então, vamos às consequências ambientais. Vocês conseguem imaginar, agora, também para usar um exemplo e, se quiser processar, processe. O Blairo Maggi, ex-governador do Mato Grosso, não me perguntem como, mas ele, em apenas 15 anos de vida pública, conseguiu, com muito trabalho, porque ele levantava muito mais cedo do que nós, acumular 200 mil hectares no Mato Grosso. 200 mil hectares é o tamanho de 2 cidades de São Paulo. São Paulo tem 100 mil hectares, que vai lá desde Parelheiros até Guarulhos, dá 100 mil hectares, para vocês terem uma ideia da dimensão. Pois o Blairo Maggi tem uma fazenda de 200 mil hectares. E nessa fazenda ele planta soja, e por isso que ele se transformou o maior produtor de soja mundial. E ao aplicar o herbicida Roundup, ele mata todas as formas de vida que há nesse território. E só fica a soja, o resto fica branquinho como está aqui. Então, vocês conseguem imaginar o desequilíbrio que isso provoca na natureza num território tão rico como é a pré-Amazônia, já que nós estamos falando do Mato Grosso, onde havia uma diversidade de vidas vegetal e animal impressionante. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Ou seja, só tem a soja. Tudo o resto foi matado. Bom, quais são os agravantes? Evidentemente que isso provoca um desequilíbrio que nós aqui em São Paulo e os nossos colegas, amigos da Serra Fluminense, já estão pagando preço. Por quê? O equilíbrio ambiental é que determina o regime das chuvas. E no momento em que você, num determinado ambiente, só tem uma planta, e a natureza se desequilibrou, já não provoca mais a mesma pulverização ou a mesma captação da água. E é isso que os cientistas daí de outra área nos explicaram, que em função das agressões que houve com o desmatamento da floresta e ter colocado uma só planta, a soja, ou um só pasto, no caso da pecuária, isso faz com que as chuvas que antes caíam lá mesmo, para reabastecer a floresta e a biodiversidade, agora viajem e pelos ventos vem tudo para o sudeste. Então, como eles dizem, se formou um rio na atmosfera, que todo verão, em vez de cair lá, vem cair aqui.
E é por essa razão que mesmo você, bancário que está em casa, deve ter se dado conta que os verões no Sudeste têm sido agravados com chuvas cada vez mais torrenciais, porque elas vêm agora da Amazônia e caem de uma vez só. E aí as pessoas que vivem em lugares um tanto insalubres, nas encostas ou perto de algum riacho, vão perceber como essas chuvas afetam e podem levar a mortes, como aconteceu no Fluminense, na Serra Fluminense. Bem, sigo. Segundo prejuízo gravíssimo é que esse veneno herbicida mata tudo. E, ao mesmo tempo, ele é feito de glifosato. Matéria-prima do herbicida é glifosato, que é de origem do petróleo, que é de origem química. Portanto, ele não é biodegradável, ele não se destrói. Depois que tu inventou, ele não... Ele fica na terra. Ele fica onde você colocar. Entendeu? Então, aquele veneno do herbicida desce, mata as bactérias e nutrientes que tem no solo. Então, na próxima safra, o solo vai ser mais pobre. Aí o fazendeiro diz, minha área está pobre, eu vou ter que botar mais adubo. Então, ele aumenta o fertilizante químico e não o natural que havia no solo. Porque o natural, o veneno matou. Exatamente. Aí aquele veneno vai descendo e chega ao lençol freático. Então, as águas do lençol freático vão também sendo contaminadas por esses venenos originários do herbicida. Mas isso é viagem do Stedley, como ele gosta de falar mal das multinacionais, ele está inventando. Não. Vocês podem tomar como base, agora eu vou pegar um exemplo aqui de São Paulo, mais próximos de vocês, em homenagem ao Vacari, que era de Ribeirão Preto. Né? É verdade. Ribeirão Preto. Todo o abastecimento de água potável da cidade é uma companhia municipal. E a origem da água não é mais açude, porque não tem mais açude. Eles pegam do lençol freático. Bem, eu já ouvi depoimentos de funcionários, servidores públicos lá da Prefeitura de Ribeirão Preto, que a cada ano eles têm que baixar mais o poço artesiano, porque não conseguem mais alcançar a água, porque a água é sugada pelo monocultivo da cana. E a cada ano, no exame de laboratório, aparece uma quantidade maior de venenos na água potável que depois dão para a população. Então, alguns eles vão fechando o olho, né, porque são em quantidades menores, e outros têm que aumentar o tratamento da água para combater o veneno que veio, nesse caso, pelo herbicida colocado na cana. Então, de novo, uma coisa que aparentemente era problema dos usineiros, da cana e do monocultivo, mas, na verdade, está afetando diretamente a população. Segundo ou terceiro, o número não importa, porque são tantas as consequências desse modelo agrícola, que nós podíamos ficar até a meia-noite. Mas vou citar os casos mais graves. Nessa mesma região da soja, nessa soja transgênica, a soja, com uma vida natural, ela amadurece como qualquer plantinha que vocês podem observar no jardim de vocês ou na horta, quem não mora em apartamento. Elas têm uma vida bem diversa, embora viva no mesmo espaço. E assim é com a soja. Então, na hora de colher a soja, ela não amadurece de forma uniforme, mas o fazendeiro vem com a maquinona dele e quer colher tudo junto. Então, para que ela amadureça uniforme, eles não amadurecem, eles matam a soja. Aí eles passam mais um veneno, quando o grão já está formado, para matar toda a soja, que eles chamam de, ingenuamente, secante. Bem, aí esse veneno secante, que é passado nessas, em geral, de avião, ele não é absorvido pela planta, porque é para matá-la, né? Então, mata a planta, eles dizem amadureceu, aí vem aquelas maquinonas que vocês vêem no Globo Rural, né? 10, 12 máquinas colheitadeiras colhendo assim a soja de forma uniforme, toda ela. E aquele veneno secante, ele mata a planta e depois não vai para o solo, para a água, como outro exemplo. Ele vai para a atmosfera e fica lá em cima. Na próxima chuva, ele volta democraticamente para todo mundo. Não? Bem,
Agora, vejam a gravidade. Um amigo nosso, que é cientista da Universidade Federal do Mato Grosso, e foi muito perseguido até hoje pelas multinacionais por isso, o professor Vanderlei Pignatti, ele é médico, nutricionista, é um grande cientista, pesquisador lá da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele acompanhou um grupo de mulheres durante 10 anos no município de Lucas de Rio Verde. E nos últimos 2 anos, ele constatou resíduos de venenos daqueles aplicados na soja no leite materno. Ou seja, independente de ter consciência ou não, as mulheres, ao se alimentar com óleo de soja ou com qualquer outro alimento que foi atingido por aqueles venenos, vai acumulando no seu organismo e repassa para os bebês na forma do leite materno. Ou repassaria se for doar sangue, porque o organismo dela já tem contaminação de... E essa pesquisa foi revelada agora, uns 2 meses atrás, pelo professor, que deixou todo mundo estarrecido, né? Porque todos nós tínhamos o conhecimento e aquela tradição, que é saudável, de que o leite materno era o melhor remédio, o melhor antibiótico para os bebês. Para os bebês, inclusive para evitar de dar leite em pó. E hoje nós já colocamos em dúvida se as pessoas morarem na região da soja ou da cana, melhor antes fazer um exame, para ver se você não está dando para o bebê um pouquinho de veneno todos os dias. Bem, sigo. Que outros agravantes tem a semente transgênica e é a origem da sua difusão em todo o mundo. Quando veio o advento do neoliberalismo, que, como eu lhes comentei, é a fase atual do capitalismo dominado pelo sistema financeiro e pelas empresas transnacionais, esse modelo foi tentando se apropriar da natureza, como espaços para ter lucro. No século XIX, quando o capitalismo saiu do capitalismo mercantil e passou para o capitalismo industrial, houve um movimento dos capitais que saíram da cidade, das fábricas, e foram lá para a agricultura. Levaram as máquinas. Naquele período, no século XIX, lá na Europa, e em especial na Europa Ocidental, Inglaterra, Alemanha, esse capital industrial impôs para a sociedade daquele tempo mudanças legislativas e introduziu a propriedade privada da terra. Ou seja, o fundamento jurídico de que uma pessoa ou uma empresa pode ser dono privado de um espaço do território, terra, ele é muito recente. Ele surgiu com o capitalismo industrial. Porque os capitalistas que queriam investir lá na agricultura exigiram da sociedade: eu só vou lá investir na agricultura se eu tiver o direito à propriedade privada. Ou seja, se eu naquele espaço botar cerca e for o proprietário absoluto, nem Deus pode mandar lá. E assim se fez. Então, as burguesias industriais concederam esse absurdo, que é a propriedade privada de um bem da natureza chamado terra. E aí nasceu a cerca, como a nossa geração já nasceu com a cerca, então acha que é natural o sujeito ser proprietário privado. Bem, pulemos 200 anos de história. Agora, a nossa geração está assistindo um outro movimento do capital que é muito mais perverso. Eles estão introduzindo a propriedade privada das sementes, dos seres vivos. Alguém antes de nós, há 50 anos atrás, o meu avô, o meu pai, se alguém perguntasse de quem é o milho, ora, a resposta de todo camponês muito religioso: isso é de Deus, é da natureza. Nós, da Via Campesina, damos uma elaboração conceitual mais moderna e dizemos: as sementes são um patrimônio da humanidade. Porque ao longo da civilização humana, os seres humanos foram domesticando na natureza aquelas plantinhas que mais lhe convinha para a alimentação. Mas o domínio da reprodução
dessas plantas e animais era público. Por isso é um patrimônio da humanidade. Ninguém pode dizer o porco é meu. Não, o porco é de domínio público. Quem quiser criar porco, pode. Ninguém pode dizer o coelho é meu. Não, quem quiser criar coelho, cria. Ninguém pode dizer o papagaio é meu. Não, eu tenho um papagaio lá em casa, mas qualquer um pode ter. Não? Bem, com o advento do capitalismo financeiro, que começou a produzir aquele conglomerado, eles exigiram dos Estados um novo condicionamento jurídico, a propriedade privada de seres vivos. E os Estados Unidos, que são o grande demônio da nossa era, para usar uma expressão religiosa, se alguém acha que tem demônio e inferno, não tem depois da vida, é aqui mesmo, e o demônio se chama governo dos Estados Unidos. E o inferno é o sistema que eles impõem para a humanidade. Nas palavras de Dom Pedro Casaldáliga, que é uma autoridade teológica, para vocês não acharem que eu estou usurpando aqui. Bom, o que os Estados Unidos fizeram a partir do derrumbe dos países socialistas? Eles se aproveitaram daquela correlação de forças que os transformou em hegemônicos no mundo e impuseram, primeiro na Europa, e depois em toda a América Latina, e depois na Ásia, leis que foram impostas nos congressos nacionais que introduzia a propriedade privada de seres vivos, que apareceu como um nome fantasia de lei de patentes. Já tinha lei de patentes para produtos industriais, que até era aceitável, porque era fruto do trabalho humano. Então o sujeito inventava uma máquina, inventava um computador aí no banco, bom, pelo aquele esforço, até a sociedade reconhecia, tá bom, bota aí que é teu, e você vai receber da sociedade um royalties, como se fosse uma recompensa por aquele sacrifício, ou por aquela energia. Agora, de um ser que tem da natureza, como é que você introduz a propriedade privada? Não é? É um absurdo. Então, os Estados Unidos fizeram uma malandragem, por isso que eles são diabólicos. Qual foi a malandragem que eles fizeram? Nem todos os países aceitavam que se introduzia a propriedade privada de seres vivos, porque é um absurdo, do ponto de vista da ética que conduz os seres humanos e do ponto de vista de todas as filosofias e religiões. Então, os Estados Unidos fez uma manipulação e disse o seguinte, tá bem, nós não podemos registrar um macaco como nosso, o porco como nosso, mas todos os seres vivos que sofreram alguma mutação genética em laboratório, aí pode botar propriedade privada. Então, em todos os países eles impuseram essa lei de patentes. Aqui no Brasil, pasmem, foi a primeira mudança legislativa que o governo Fernando Henrique fez em 1995. Primeiro ato de governo dele. Claro que veio pelo Congresso, mas o Fernando Henrique, com a sua base parlamentar, acelerou. O projeto que introduziu a lei de patentes e, portanto, a propriedade privada de seres vivos no Brasil, circulou no Senado pela mão do Ney Suassuna, que era um senador da Paraíba, embora vivesse na Barra da Tijuca, um puxa-saco dos americanos, e ele circulou a primeira versão em inglês. Ele recebeu da embaixada a ordem e não se deu o trabalho de traduzi-lo. Isso quem me disse foi o senador Roberto Requião, que na época era senador também. A primeira versão da lei de patentes brasileira circulou em inglês, porque era uma imposição da embaixada americana. Depois, eles tiveram vergonha na cara, né? Até para que a maioria dos senadores soubessem ler, né? Traduziram para o português. E assim foi aprovada a lei de patentes. E por essa lei de patentes, a soja transgênica Roundup, sendo um ser vivo, está registrada no Brasil como propriedade privada da Monsanto. Entendi. Bem, aí vem as consequências econômicas disso. Por ser propriedade privada dela, qualquer agricultor não precisa comprar semente da Monsanto. Até aqui no Brasil eles não comercializam. Mas o fato de usá-la obriga os agricultores a pagar royalties. Então, lá no Rio Grande do Sul,
na minha terra. Antes de 95, antes da lei de patentes, nós tínhamos 42 variedades de soja, difundidas entre os agricultores. E cada uma delas mais adaptada a uma região, a um clima, fruto, inclusive, da pesquisa do Epagro, que era a empresa de pesquisa do Estado, fruto da pesquisa da Embrapa. O que a Monsanto fez? Como a Argentina produziu a semente com mutação genética antes, eles começaram a contrabandear. E, no início, nós, lá no Rio Grande, chamávamos, inclusive, a soja contrabandeada da Monsanto, que todo mundo sabia que era da Monsanto, porque eles faziam questão de dizer, nós chamávamos de soja Maradona. Que era apenas uma referência para caracterizá-la como argentina. Que coincidiu com tempos ruins do Maradona. Isso. Também. Bem, aí eles foram disseminando entre os agricultores a soja contrabandeada, e quando subiu ao governo, em 2003, o Lula, a legalização da soja transgênica, embora houvesse uma base legal para registrá-la como propriedade privada, mas ela estava proibida ainda de uso comercial. E eles criaram, vocês devem estar lembrados, em 2003, uma espécie de fato consumado. Alegaram que o Rio Grande ia quebrar, que os agricultores iam se suicidar, tal. E, num belo dia lá, o Lula assinou uma medida provisória, talvez tenha sido um dos grandes erros que ele fez, liberando o comércio de soja transgênica. Passados esses 8 anos, no Rio Grande do Sul não existe mais, praticamente sobraram 2 variedades nativas de soja convencional. 90% da soja cultivada no Rio Grande é soja transgênica Roundup da Monsanto. E, com isso, os agricultores gaúchos, embora eles mesmos reproduzam as suas sementes ou através das cooperativas, eles estão pagando, em média, por ano, 100 milhões de dólares para a Monsanto, que recolhe esse dinheiro com 3 advogados, num pequeno escritório, porque ela não tem lá nenhuma fábrica lá. As fábricas dela estão aqui em São Paulo, uma em São José dos Campos e outra lá na Bahia, a fábrica do herbicida. Então, lá no Rio Grande, a Monsanto nem sequer tem uma presença física que tu pudesse passar na frente da fábrica e jogar um ovo podre, de raiva. Eles têm apenas um pequeno escritório na Rua da Praia, que é muito parecida com a Rua São Bento aqui, a nossa Rua da Praia em Porto Alegre. Pequeno escritório lá com 3 advogados, e os advogados acionam as cooperativas. De maneiras que as cooperativas, inclusive, recolhem o dinheiro para a Monsanto. Porque cada vez que chega o caminhão da soja com os agricultores, eles fazem um teste, que é bem simples. A tua soja é transgênica, você tem que pagar 3% de royalty. E a cooperativa desconta do cara e deposita na conta da Monsanto. Virou um grande negócio. Virou um grande negócio e, sobretudo, se transformou num monopólio das sementes. Se daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, a Monsanto resolve tomar uma decisão de gabinete e dizer, não quero mais plantar soja no Rio Grande, só vou plantar soja na Argentina, ela proíbe o uso da sua semente e ninguém mais pode plantar. Aqui. E nós vamos levar, pelo menos uns 4, 5 anos, até recuperar variedades. Com isso, e vou terminando, porque nós tínhamos combinado meia hora, com isso, o que nós podemos concluir? Que as sementes transgênicas, além de ser uma propriedade privada, além de destruir a biodiversidade, que eu dei o exemplo do Mato Grosso, ela fere a soberania do país. Porque o Brasil não terá mais controle sobre as suas sementes. Porque essas sementes se transformam, por lei, propriedade privada de algumas empresas. Então, nós corremos o risco de o Brasil ficar à mercê de algumas empresas transnacionais que vão registrando essas sementes e se transformando em proprietários privados. Para encerrar, no Brasil nós já temos
legalizado, né, para uso comercial. A soja transgênica, que eu usei como mais exemplo. Nós temos o milho, de duas multinacionais também, da BASF e da Bayer. Nós temos uma variedade de algodão, que esse até não seria tanto problema, porque não é alimentício, né? Embora você depois na roupa vai ter contato. E nós temos em discussão também para legalizar variedades de cana transgênicas. E nós conseguimos barrar, felizmente, lá na Comissão de Biotecnologia, que é a que legaliza o uso comercial, duas variedades importantes. Então, para os nossos ouvintes e quem está aqui conosco, também não se suicidar, e a tragédia não é tão grande, há uma luta constante, nós conseguimos mobilizar a opinião dos cientistas tal, e conseguimos barrar a liberação do arroz transgênico, que era da Bayer. E conseguimos barrar o arroz, primeiro, porque nenhum país do mundo até hoje aceitou esse arroz. Porque como o arroz é de uso massivo e cotidiano, ninguém sabe quais são as consequências que teria no organismo humano. De uma utilização diária, né? De uma utilização diária. Entendi. Uma coisa é você dizer, não, óleo de soja, de vez em quando, eu tal. compro. Mas de vez em o quando arroz, eu como soja. O arroz é um perigo. Por quê? Já compartilhando outra informação. Não existe nenhuma pesquisa que determina quais os efeitos dessa soja transgênica no nosso organismo. Claro, os puxa-saco da empresa, muito bem pagos, os jornalistas, dizem, não há perigo nenhum. Claro. Que ninguém morreu até agora comendo soja. Mas ninguém pesquisou se há ou não perigo. No entanto, algumas variedades de batata e de milho já apresentaram consequências graves na saúde dos animais. Entendi. Dos porcos e das galinhas. Vocês viram que na Europa, inclusive, agora eles tiveram que sacrificar milhares de frangos porque estavam sendo alimentados com milho transgênico que gerou um fungo lá que trouxe problemas para a saúde humana. Então, o que nós pedimos? Nós não somos contra a ciência, continuamos pesquisando a biotecnologia, mas não pode usar para seres humanos enquanto não tem pesquisa a certeza do resultado. Então, na dúvida, vamos segurar. Tem até eu lembro, me passaram um material e tem uma observação aqui que eu fiquei, assim, me chamou a atenção. Que as sementes transgênicas são patenteadas pelas empresas que as desenvolveram. Quando o agricultor compra essas sementes, ele assina um contrato que o proíbe de replantá-las no ano seguinte. Prática de guardar sementes tradicional da agricultura, comercializá-las, trocá-las ou passá-las adiante. Eu entendi, por conta do que você explicou, que tem a ver, é propriedade de quem produziu aquela, no caso, a soja transgênica. Aquela criação, aquilo é cria dele, portanto, é dele. Mas aqui me ocorreu, essa plantação constante cai dentro daquela lógica que você falou da produção do produto que ele joga sobre a soja e que depois vai para o ar. Ou seja, é isso que cria dificuldade ou é o problema para poder se plantar novamente? Ou essa proibição de plantação tem a ver com o contrato da soja pertencer a quem criou? No caso, a Monsanto. Bem, duas informações. E tem mais uma pergunta aqui também mas que já chegou. Primeiro, porque está complexa a pergunta, então, para facilitar a explicação. Primeiro, é verdade que há um contrato que o agricultor assina se comprometendo a não reproduzir as sementes. Mas depende de produto para produto, as empresas fazem olhos. Tá. Porque quando ela quer disseminar o seu produto, é melhor que o agricultor mesmo multiplique. Mas ela cobra o royalties? Ela cobra os royalties porque quem vai controlar é a cooperativa. Tá. Entendeu? Bom, e eu tinha esquecido de dizer uma coisa. No caso da soja e do milho, dos grãos em geral, o grau de contaminação é muito grande.
porque vai pelo vento, pelo pólen. Então, a soja transgênica, tu planta aqui num quadradinho, eu aqui comprei da Monsanto, 8 quilômetros ao redor, ela pode contaminar. Então, eu, ingenuamente aqui, bom cristão, filiado ao MST, não, eu sou contra a Monsanto, vou plantar uma soja convencional. Planto a soja convencional. Levo o meu caminhão lá na cooperativa, quando chega na cooperativa, diz, ô, seu João Pedro, a sua soja é transgênica. Puta que pariu, não é transgênica, bosta nenhuma, eu plantei convencional, a semente é minha. Diz, pode brigar o que você quiser, mas aqui no exame deu transgênica. Aí o que acontece? A explicação é essa, que o vizinho, que ele nem sabia, de 1 quilômetro, 2 quilômetros, plantou soja Não transgênica. é mais dono da sua semente. Não é mais dono. Então, a gravidade que eu esqueci de comentar antes é que a contaminação de todas as outras variedades é muito rápida. Entendeu? Entendi. Então, para a Monsanto, ela não se preocupa em fiscalizar de comprar a semente dela, porque para ela é mais negócio que todo mundo plante. Então, que se contamine o mais rápido. Por isso que a Monsanto não tem feito esse controle. Já a Bayer, que controla uma variedade de milho transgênico, que também é transgênico porque é resistente a um fungicida, que é aplicado sobre uma lagarta, e mata a lagarta e não mata o milho. Os outros fungicidas podem matar os dois. Entendi. Entendeu? Bom, então a Bayer já faz um controle mais rigoroso, porque ela produz muita semente, então ela tem interesse que a cada ano o agricultor compre a semente dela. Mas o movimento que acontece lá na lavoura é o mesmo. Tu planta milho aqui, de uma variedade nativa, mas se o teu vizinho, até 8 quilômetros, plantar um transgênico... Vai virar transgênico. Vai virar transgênico, porque essa é a outra perversidade diabólica aí da semente transgênica, que ela não convive com o diferente. Ela mata o outro e contamina o outro. Então, qual é o grande perigo da humanidade? Que, a longo prazo, 50, 100 anos, nós corremos o risco de só ter variedades transgênicas. Só uma. Ou seja, vai acabar com a biodiversidade que tem no mundo. Segunda parte da tua pergunta. Há uma tecnologia dentro daquela ciência que eu expliquei antes, que está classificada como biotecnologia, que os cientistas desenvolveram, que é castrar o gene da reprodução. E isso chama a tecnologia Terminator. Nem tem tradução ainda para o português. Ela foi adaptada assim mesmo, Terminator. O que é o Terminator? O Terminator é uma mutação genética feita em laboratório que transforma as sementes estéreis, a segunda geração. Então, você compra da Monsanto, da Bayer, o milho agora, aí tu dá uma de vivo, né? Eu vou guardar essa semente para o ano que vem eu plantar. Tu planta e nem sequer a plantinha nasce. Você é obrigado a comprar de novo. Você é obrigado a comprar de novo. E perde o serviço de plantar, né? Claro. Porque não nasce nem a planta, não é que ela não vai dar fruto, não nasce a planta, porque ela foi castrada na sua fertilidade. Essa tecnologia foi chamada de Terminator, todas as empresas dominam, todas as empresas têm as sementes já com essa castração, porém, houve um grande movimento da comunidade científica no mundo inteiro, e as Nações Unidas, nas suas conferências que fazem sobre biodiversidade, por isso que é no tema da biodiversidade, ela proibiu o uso da tecnologia Terminator. Mesmo assim, tem um deputado de São Paulo, não me pergunte o nome, para vocês não ficarem com raiva, que, contrariando as convenções internacionais, da qual o Brasil é signatário, graças a Deus, encaminhou um projeto de lei que está circulando lá no Congresso, autorizando o uso do Terminator aqui no Brasil. Bom, se nós aplicar sementes transgênicas acrescidas com essa característica, castradas, eles usam Terminator porque é mais chique, né? É. Se eles botassem lá no rótulo, e essa semente é castrada, aí o agricultor levaria um susto, né? Não, essa eu não quero. Mas bota lá, né? Essa semente possui a tecnologia Terminator, até chique, né? É. Para quem é colonizado, acha que é algum favor. Bom, tem um deputado de São Paulo que tem uma emenda, está circulando no Congresso, para liberar
a tecnologia Terminator. E o deputado se chama Cândido Vacareza. E está lá. Procurem na Câmara, eles devem ter na internet os projetos que estão em circulação. É acesso público, isso não é nenhuma fofoca. Nem quero falar mal dele, só espero que ele retire, né? Porque isso é uma vergonha. Agora, com essa tecnologia, seria o desastre. Porque aí sim as empresas chegariam, em curtíssimo prazo de 10, 15 anos, ao controle absoluto das sementes, que obrigaria, sim, a preocupação da pergunta, o agricultor, e não só o agricultor, todos os agricultores, a comprar a semente deles. Totalmente dessa... E um país, né? Tu imagina? Então, o Brasil não poderia mais plantar milho, porque, a rigor, todo o milho seria da Bayer e da Basso. Né? E se você inventar de cuidar lá, né? Não, mas você vai escondendo a tua semente. Tu pode esconder, mas tem o fator da contaminação. Da contaminação. Tem uma pergunta que chegou aqui, Marcelo Nunes. Parte dela acho que você já respondeu. Você falou da soja. Existem outros alimentos que passam por esse processo? Por que não vemos esse debate na mídia? Também duas respostas, né? A primeira já falei, os que estão liberados é o milho e a soja, o arroz, graças a Deus, impedimos, e a outra que me referi e me perdi nas contas, que nós impedimos também, foi o eucalipto. Eucalipto? Eucalipto. Porque as empresas papeleiras, todas multinacionais, Stora Enso, que é associado à Votorantim, a Botnia e a International Paper, que tem as plantações aqui no Mato Grosso do Sul, elas querem registrar um eucalipto transgênico, né, que também teria o controle absoluto das mudinhas. Né? E nós fomos salvos porque, quando o tema entrou em debate na CTNBio, fazia parte da comissão o maior cientista de árvores que nós temos no Brasil, que é professor aqui na Exalc da USP, em Piracicaba, o professor Paulo Kageyama. Até eu tinha falado para o Gilmar que teria sido bom se ele pudesse vir, mas ele mora em Piracicaba, já é uma pessoa de idade. E o doutor Paulo Kageyama que foi que nos salvou, porque ele apresentou suas pesquisas científicas provando a gravidade do perigo que é a contaminação do eucalipto com outras árvores. Nesse mesmo processo. Se ela contamina as outras, ela poderia... Ou seja, no mesmo processo... a rigor, mesmo que tu plante um cedro, tu tem um cinamomo, ou tu tem uma árvore qualquer na tua rua, a rigor as sementinhas no futuro se misturariam, coisa que na natureza não se misturam, né? Tu nunca viu casar um cinamomo com um eucalipto, né? Eles podem até namorar, né? Fazem assim e tal, mas casar não dá. Não dá certo juntar os dois. Mas na transgenia dá. Então o professor alegou, nós corremos o risco de, no futuro, os eucaliptos contaminarem, inclusive, as nossas florestas. Né? Por quê? No caso do eucalipto, o que leva a semente dele para um lado para o outro são os pássaros. Então, poderíamos ter transferência de eucalipto transgênicos em 500 quilômetros, 800 quilômetros, ou seja, um negócio incontrolável. Né? Então, eucalipto transgênico está barrado aqui no Brasil. E por que a imprensa não fala disso? Porque a imprensa brasileira é também parte desse grande monopólio dos capitalistas. Né? Vou em homenagem à companheira do MST que chegou agora aqui, não precisa ficar envergonhada, mas ela sabe melhor que eu, porque vivenciou, o caso que nós tivemos do problema da Cutrale, aqui em São Paulo. A área da Cutrale é terra pública. Nós soubemos que é terra pública pelo INCRA, que acionou a Advocacia Geral da União para despejar a Cutrale e recuperar as terras para o patrimônio da União, porque quem deveria estar administrando aquela fazenda é aquele patrimônio da União, que é a Advocacia Geral da União, que cuida. Bom, aí nós entramos na fazenda para fazer o protesto, vocês viram como a Globo reagiu. Vocês têm alguma dúvida de quantos minutos a Cutrale levou, ela e a Coca-Cola, que são sócios no mercado mundial, para ligar para a Globo e dizer, olha, aqui é a Coca-Cola, vocês querem ainda publicidade?
Exatamente. Né? Eles sustentam, né, na verdade. E em 3 dias transformaram nós em comedor de laranja, em bandido, em vândalos, né? Claro, ajudados pela polícia secreta do Serra. Mas Deus existe e ele pagou o pato, né? Eu já lanço aqui de público, o Serra devia ser candidato a vereador, né, lá em Aras. Seria um bom cargo para ele. Gente, está aberto o microfone também aqui para os companheiros que estão presentes no plenário. Tem mais alguma pergunta? Pode falar mal de político aqui? Você é livre para falar. Pior que está gravado, agora, né? Nós vimos, existem alguns documentários a respeito dos transgênicos, a discussão em relação às contaminações, etc. E nós vimos que alguns países ainda impedem os transgênicos de entrar. Por exemplo, a questão do México impede os transgênicos no milho, mas mesmo assim as empresas jogam as sementes por meio de aviões ou de outros produtores para contaminar esses transgênicos, né? Para contaminar o natural, o orgânico, né? E aí a minha pergunta é em relação à biodiversidade brasileira, em relação aos produtos que ainda são impedidos por essas empresas, como arroz, etc. Qual é o controle para que eles não façam isso com os nossos produtos? Sendo que o milho já é basicamente cerca de 90% ou mais, o milho e a soja 90% ou mais em transgênico. Até alguns cientistas chamam o Brasil como país dos transgênicos. Então, a minha pergunta é em relação a isso. Qual é o controle que o governo ou as autoridades têm para que os outros produtos não sejam contaminados? E aí, obrigando o próprio agricultor a utilizar do produto, que senão ele não tem o que fazer, né? Te agradeço. A pergunta, ela implica em várias respostas de novo. Primeiro, é usual o cidadão comum, quando abre a nossa grande imprensa, não a popular, a grande imprensa burguesa, ficar com o senso comum de que os transgênicos é plantado por todo mundo. Então, os transgênicos é um bem da tecnologia, né? Vivem dizendo isso na televisão, que graças aos transgênicos o Brasil virou o maior exportador mundial de soja. Isso é uma manipulação. 90% das sementes transgênicas são cultivadas nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina e no Brasil. Em 4 países, 90% das sementes transgênicas são cultivadas em apenas 4 países. E ninguém se pergunta por que a China não aceita, por que a Índia, que é um grande banco de biodiversidade, talvez hoje o país que tenha mais camponeses do mundo, por que a Índia impede transgênicos, né? Mas fica o senso comum, não, só porque os Estados Unidos e o Brasil têm, é como se todo mundo tivesse. Então, aí já é uma manipulação. Entendi. Segunda manipulação, que você mesmo já denunciou, que foi a técnica que eles usaram para Monsanto. Certamente, se nós não cuidar, eles vão usar a mesma técnica para ir distribuindo para o agricultor sem saber, semente de arroz transgênico, e aí os vizinhos vão se contaminar. Eles fizeram isso com a soja e fizeram isso com o milho. Olha, o milho nós damos uma batalha muito grande, o Greenpeace se envolveu, os ambientalistas, o movimento camponês, porque o milho também é base alimentícia, sobretudo da culinária brasileira, né? A maior parte dos nossos alimentos é com base de milho, do povão. Então, perigo, e é ainda um perigo. Bom, nós resistimos durante 6, 7 anos. O milho foi aprovado em 2009. Não? Bom, então, nós estávamos torcendo. Bom, foi aprovado em 2009, só o milho da Bayer, então vamos cuidar para ninguém aderir. Hoje, li esses dias já nos jornais, 58% das sementes de milho já são transgênicas. Por que eles tiveram tanta rapidez se tudo demora anos para multiplicar sementes? É porque certamente eles já tinham agricultores que plantavam de forma clandestina a semente transgênica e multiplicavam para eles.
Assim como certamente eles trouxeram semente de milho transgênico da Argentina, contrabandeado de novo, exato, porque é proibido importar. Então, ninguém controla essas empresas. Né? E você pergunta, como controlar? É uma desgraça. Nós achamos que a melhor maneira de botar um limite nas empresas e controlar o avanço dos transgênicos é se o consumidor se conscientizar e ele não comprar. E por isso nós fizemos uma luta e conquistamos. Então, o governo Lula, para se salvar, né? No mesmo ano, em março, ele liberou a soja do Rio Grande e em dezembro de 2003, graças, e faço uma homenagem pública ao ministro aqui de São Paulo, Márcio Tomás Bastos, quando ele era ministro da Justiça, ele regulamentou um decreto exigindo, até como base no Código do Consumidor, que todos os produtos alimentícios que tenha componente transgênico têm que constar no rótulo. E, na regulamentação no decreto, botaram que tem que ter um triângulozinho vermelho para chamar atenção, com um T dentro. Então, se você visse aquele triângulo com um T dentro, o triângulo é amarelo e o T vermelho ou preto, é assim que determina a lei, chamaria a atenção do consumidor. Opa, aqui tem transgênico. Né? E nós temos pesquisas do IDEC, do Greenpeace, que 75% do povo brasileiro não quer comer transgênico, tem medo. Então, o que fazem as empresas? Escondem, não cumprem a lei. Ninguém está comprando, só tem uma empresa que está colocando no óleo de soja, que é transgênico. E tem uma outra empresa, também agradecemos de público, que agora eu não me lembro o nome, mas é lá de Goiás, que ela faz o contrário. Ela usa soja convencional para o seu óleo e bota lá, bem grandão, não contém transgênico. Então, alerta a população. Então, a nossa briga agora, e te agradeço a pergunta, é conscientizar os consumidores para exigir o rótulo, que conste. Mas daí não adianta brigar com o governo, porque o governo já tem a lei, o governo fez a parte dele. Fazer cumpri-la agora. Agora é brigar com o gerente do supermercado. Vocês, quando forem comprar o óleo de soja e não tiver o T e nem tem o aviso, brigue com o gerente. Para que o gerente se sinta pressionado pelos consumidores e daí o gerente vai pressionar o distribuidor e assim forme uma cadeia. Porque, teoricamente, quem devia fiscalizar se tem ou não no rótulo, ou é a Secretaria de Saúde do Estado, que daí tem 1001 outra prioridade, e a gente reconhece, ou a Anvisa. Agora, a Anvisa, que são médicos heróicos, que estão lá fiscalizando e garantindo a sanidade, a vigilância sanitária, como está no nome, para a nossa saúde pública, sabem quantos fiscais a Anvisa tem? 52. Ó, 52 supermercados deve ter num bairro de São Paulo, né? Então é impossível, humanamente impossível, achar que a Anvisa vai controlar. Por isso que a única maneira é se o consumidor, se o cidadão comum se conscientizar, tua saúde está em risco. Quando você for na compra do supermercado, na hora de comprar os alimentos, brigue com o gerente. Cadê o rótulo aqui? Ó? E se tiver dúvida, ligue para o IDEC. Né? Ou chame o SAMU. Diz, ó, aqui tem um problema de doença. Ah, mas não tem ninguém doente. Mas vai ter. Vai ter. Então, só é chegar a ambulância do SAMU na frente. Né? E se não acontecer nada, diz, não, e fale aí para o gerente, porque daqui a pouco eu vou dar um tapa nele e daí ele vai ter que ir para o SAMU. Né? Inventem alguma coisa para chamar atenção, mas exigir que conste no rótulo. Por último, vou aproveitar e fazer o link, como vocês dizem na internet, com o tema dos agrotóxicos. Como a semente transgênica ela só produz se tu aplica um veneno, seja o herbicida na soja, seja o fungicida da Bayer, qual foi a consequência que trouxe para o Brasil? O Brasil, em 5 anos, depois que liberou a semente transgênica, se transformou no maior consumidor de venenos agrícolas do mundo. Nós estamos consumindo 5,2 quilos de veneno por pessoa. Não há paralelo em nenhuma agricultura do mundo. Claro que isso é uma maneira de chamar atenção, que as pessoas não consomem esse veneno. Mas é para vocês terem uma ideia.
da quantidade de veneno que é colocado na nossa agricultura e que, por ser químico e não biodegradável, ele está por aí, na natureza, né? Matando alguém, né? Ou de imediato, ou a médio prazo. Por último, ainda aproveitando o gancho da tua pergunta, recomendo a que cada um de vocês, se puderem, acho que pela internet vocês localizam, que a categoria dos bancários também são usuários frequentes da internet. Há um filme documentário muito bom, O Mundo Segundo a Monsanto, que foi feito por uma jornalista francesa, mais sobre a base da França e dos Estados Unidos, de como a Monsanto montou toda essa lei de patentes, todos os políticos que eles tiveram que comprar para poder difundir a sua semente no mundo inteiro. Esse filme é histórico, ela esteve aqui no Brasil lançando, nós circulamos com ela em várias capitais, e tem também um livro. Então, tem um livro que é a base para o filme, que ela mesma também fez, O Mundo Segundo a Monsanto. É uma pequena editora desconhecida, que eu nunca guardo o nome, mas vocês, pelo Google, certamente o nosso amigo Google acha para vocês. Recomendo que vocês leiam esse livro, que é uma denúncia. É só para vocês terem um fato ilustrativo e terem vontade de ver o filme ou lerem o livro. Na época do Bush, nos Estados Unidos também não estava legalizada a soja transgênica, embora eles tinham toda a tecnologia e tinham as sementes. Porque havia pressões nos Estados Unidos dos ambientalistas e da bancada democrata contra os transgênicos. Bom, a Monsanto despejou milhões na campanha do Bush, e o Bush nomeou o novo ministro da Agricultura dele, foi o advogado da Monsanto, que não entendia nada de agricultura. Ele ficou 6 meses de ministro da Agricultura dos Estados Unidos, aprovou a liberação da soja transgênica e depois saiu. E a moça, essa cineasta, entrevista ele. Mas o senhor, como advogado, por que virou ministro? Disse, não, porque eu fui lá cumprir uma missão na minha empresa. E depois, por que saiu de ministro, que é o ministro que ficou menos tempo, 6 meses? Não, porque eu já cumpri o que queria, que era a legalização da soja transgênica, e fui embora. João, tem uma pergunta, que, embora você já tenha... Assim, na verdade, assim, quais países têm leis severas contra transgênicos? Por quê? Você falou um pouco da Índia, né? Mas essas leis são severas? Assim, é proibido ter, mas como é que ela é tão severa assim? Ela penaliza de que forma? Como é que... As leis mais severas são na Europa Ocidental, né? E na Índia, são mais severas. E elas proíbem o cultivo comercial. Então, se algum agricultor descobre, avisa o governo, eles vão lá e destroem. Ou os próprios agricultores, no caso da Índia, têm feito muito isso. Descobrem que tal lavoura é transgênica, por alguma informação, sempre tem os trabalhadores, né? Porque, no fundo, não é o engravatado da Monsanto que vai lá plantar, né? Eles têm que enganar alguém. Então, sempre que os agricultores descobrem ou desconfiam, né? Eles vão lá e denunciam, e daí os próprios agricultores destroem a lavoura comercial. No caso da Índia, para ser mais adequado aos fatos, há uma liberação de uma variedade de algodão transgênico, que justamente também lá tem um governo neoliberal, passou a lei com a desculpa que o algodão não é alimento. Só que o algodão na Índia é um cultivo muito popular, porque toda a base da agricultura da Índia é camponesa. Não é como aqui no Brasil, que a maior parte das terras é grandes propriedades. Lá é tudo pequenininho, inclusive a cana-de-açúcar, tudo pequenininho, pequena propriedade. Isso significa que milhões de camponeses cultivam algodão. E o que aconteceu lá na Índia é que esse algodão transgênico, que eu não me lembro aqui qual é a empresa que é proprietária agora, ele implicou no aumento da dose de veneno. E esse veneno, segundo denúncias da cientista Vandana Shiva, que é uma das grandes cientistas hindus
que tem nos ajudado na Via Campesina, porque ela é geneticista, então toda a vida dela é pesquisando isso. Então, ela que vem denunciando isso, é que o grau desse veneno do algodão na Índia tem afetado o sistema neurológico dos agricultores e os leva à depressão, e isso faz com que aumentou 100 vezes o índice de suicídio entre os agricultores, porque eles entram em depressão e aí na primeira árvore se penduram. Então, já se suicidaram centenas de agricultores, comprovadamente, como consequência de que aquele veneno, como ele é pulverizado no algodão e não é assimilado pela planta natal, os agricultores respiram, isso gera depressão, e na depressão eles se suicidam. Então, tem custado vidas humanas diretamente nesse caso. Ô, João, nós não temos mais pergunta, não sei se o plenário tem mais alguém. Duas pessoas, 3 pessoas. Lembrando, faltam 30 minutos para o nosso tempo. Primeiro, dar parabéns ao João Pedro Stédio pela exposição, acho que foi muito esclarecedora. Obrigado. Umas coisas que você disse, João Pedro, quando você falou, por exemplo, da Cutrale, eu acho que assim é bom também recordar, e isso também, como você disse agora há pouco no Google, tudo se acha, e pode estar publicizado para consulta. Por exemplo, a Cutrale foi o segundo maior financiador da campanha do Lula em 2006. Você mesmo disse, por exemplo, Paulo Maggi foi um aliado de primeira hora do governo. O JBS Frigoríficos, ele se tornou entre os 5 maiores recebedores de repasse do BNDES dessa última campanha. Teve também a fusão da Perdigão com a Sadia, que acabou com os pequenos criadores do sul do Brasil, os outros, e virou a BR Foods, ou seja, tudo com o apoio do governo federal. E por mais que se saiba que nesse governo, em relação a todos os outros que passaram na história do Brasil, há tensões, há companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, de movimentos sociais que se colocam contra, a verdade é que a hegemonia que se dá no governo é a favor do agronegócio. Se ele disse agora há pouco do Cândido Vaccarezza, o Cândido Vaccarezza é líder do governo. Essa questão do Código Florestal, ou seja, está muito mais pró o agronegócios e forças auxiliares do que em relação à agricultura familiar, o novo modelo agrícola. Então, queria saber como é que você avalia essa imbricação de interesses dessas grandes multinacionais ligadas ao agronegócio e a atuação do governo federal propriamente dita, porque, ao invés de se contrapor, pelo contrário, é sustentáculo dele e círculo vicioso, ele acaba também subsidiando essas grandes empresas, a ponto de fazer reprimarizar a economia brasileira. Até 3 anos atrás, a gente tinha superávit na balança comercial, fruto desse agronegócio, que nada mais é que não desenvolve o país, não é em prol da população. Vamos pegar em bloco de uma vez? Boa noite, Stedley. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite. Sou Marcelo, sou dirigente sindical aqui do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo. E, Stedley, eu gostaria que você comentasse um pouco, a gente está falando de controle das multinacionais, da semente, mas também que você comentasse o controle das multinacionais em relação às terras brasileiras. O Frei Beto escreveu um artigo na Caros Amigos, no qual você também é colaborador, e ele faz uma denúncia sobre essa situação de que agentes internacionais, multinacionais, vêm comprando terras brasileiras. E isso é um risco, inclusive, para a soberania do país. Então, que você comentasse isso e, por fim, que também avaliasse a importância desse debate. Nós estamos aqui em São Paulo com mais de 100 mil bancários. Existe a revista do Brasil, o movimento bancário está sendo transmitido. Então, a importância estratégica desse debate com uma categoria formadora de opinião e também estender essa estratégia para outras categorias, para a CUT e outros movimentos sociais, para a gente conseguir fazer esse debate e romper esse cerco da mídia.
Boa noite. Boa noite. Sou Fernanda, participo do Movimento Humanista. Recentemente, a gente teve uma experiência muito boa. A gente tem construído parques de estudo e reflexão com bioconstrução, que é terra, enfim. E isso tem feito a gente pensar muito sobre a questão da agricultura orgânica. E até a gente desconhecia, por exemplo, a bioconstrução é muito mais barata do que a construção tradicional. Então, pode até parecer um pouco ingênua a minha pergunta. Eu não conheço, né, sei lá, conheço muito superficialmente a questão da agricultura orgânica. Eu queria saber, que é o contraponto de tudo isso, né? Seria a gente ir para o oposto. Quer dizer, tem projetos para incentivar a agricultura orgânica? Não sei, qual que é o principal entrave? Eu queria que você falasse, não sei, tem algum avanço significativo, né? Um pouquinho sobre isso. Obrigada. Ok. Muito bem. Todas as questões muito relevantes. É uma pena que o tempo nos escraviza, mas vou procurar ser o mais sucinto possível para compartilhar com vocês, não respostas, mas comentários de como nós, no MST ou na Via Campesina, debatemos esses temas que vocês deram realce agora nessa última rodada. Nós estamos vivendo no Brasil, como vocês que são da categoria dos bancários sabem melhor que eu, então estou ensinando o padre a rezar a missa, uma nova etapa do capitalismo, que agora é dominada pelo capital financeiro, mesclado com as grandes empresas transnacionais. Então, o capitalismo, como se diz, se globalizou. Se globalizou por quê? Porque grandes grupos econômicos, né, potencializados pelo capital financeiro, vão tomando conta da economia. Né? No mundo, os dados estatísticos dos economistas dizem que 500 empresas controlam 58% do PIB. E, no entanto, dão emprego para apenas 8% da população. Aqui no Brasil, há uns 15 dias atrás, o jornal Valor Econômico, que espero que vocês leiam, que é o único, agora vou fazer propaganda, viu? Não ganho nada para isso. É o único jornal que presta da burguesia brasileira, que pelo menos traz informação coerente. Os outros fazem fofoca. O jornal Valor Econômico estampou na capa, há uns 15 dias atrás, o balanço das 100 maiores empresas brasileiras. Elas controlam 42% do PIB brasileiro e tiveram um lucro líquido, depois do imposto de renda, de 129 bilhões de reais. Então, a economia brasileira é dominada por essas 100 empresas. Não é? E no mundo, parte delas que são transnacionais e outras. Então, essa nova etapa do capitalismo chegou agora lá na agricultura. E esse capital globalizado, misturado com as empresas transnacionais, ele chega lá na agricultura para controlar o modelo de produção. E fez uma aliança com os grandes proprietários. E daí nasceu o agronegócio. O agronegócio não é um verbete do dicionário, como faz crer o Chico Graziano quando escreve no Estadão. O agronegócio é um modelo dessa fase do capitalismo para organizar a produção agrícola, que é baseado em grandes propriedades, priorizando a produção de commodities. Então, nós dizemos, eles querem produzir lucro, não alimentos, voltados para o mercado externo e, em vez de usar mão de obra, eles usam máquina e veneno. Se contrapondo a esse modelo, nós defendemos uma agricultura familiar, embora cada movimento use um rótulo diferente. Se vocês virem por aí na nossa literatura ou nos boletins dos movimentos sociais do campo, vocês vão encontrar diversas expressões para o mesmo modelo. Então, uns chamam agricultura familiar, outros chamam agricultura popular, outros chamam plano camponês, e nós do MST chamamos reforma agrária popular, para se diferenciar da reforma agrária clássica, que só dividia a terra. Bem, nesse genérico, então, de agricultura familiar, é um modelo antagônico ao agronegócio. O agronegócio quer grande escala, nós queremos pequena escala. Não porque a pequena escala seja melhor,
mas é porque ela é mais viável do ponto de vista da natureza, porque você mantém a biodiversidade, você pode produzir de uma forma diversa. O agronegócio que é o monocultivo, onde tem soja, só soja, onde é cana, só cana, onde é gado, só gado. Nós não. Nós queremos uma agricultura em equilíbrio com a natureza, então ela tem que ser diversa. Numa mesma área você tem que plantar soja, milho, cana também, eucalipto também, né? Mas sobretudo alimentos. Eles usam veneno. Nós não queremos venenos. Nós somos contra o uso de veneno, porque vai afetar a saúde dos agricultores, da natureza e de quem vai comer. Então, esse modelo agrícola que nós defendemos também tem que desenvolver técnicas de produção agrícola que vão aumentando a produtividade do trabalho e da área sem agredir o meio ambiente. Essas técnicas também têm várias denominações. Alguns chamam agricultura orgânica, outra agricultura sustentável. Nós preferimos usar a expressão mais genérica, que é agricultura agroecológica. Não? Mas se vocês virem na literatura e nos boletins, em geral as expressões têm certas especificidades, mas se atribuem a uma mesma técnica. É como você aumentar a produtividade de alimentos sem agredir a natureza, né? Convivendo ou de forma equilibrada. Isso que é a agroecologia. Qual é o problema que nós temos no Brasil? É que os próprios agrônomos vêm sendo formados desde a Revolução Verde nas faculdades de agronomia para a agricultura do monocultivo, do veneno. Então, mesmo quando os agricultores se predispõem a adotar técnicas agroecológicas, o agrônomo da Imater ou da Casa da Agricultura não sabe explicar para ele. Porque na agronomia ele foi formado para vender adubo, para vender veneno, para trabalhar para o agronegócio. Então, nós estamos fazendo um esforço agora, junto com o governo, de criar cursos de agronomia com o foco em agroecologia, para formar uma nova geração de agrônomos. Não? Então, agora, o ano passado, em dezembro, nós tivemos a primeira turma de agrônomos agroecológicos. Aqui em São Paulo, acho que está no 3º ano, né? A turma lá com a UFSCar. Ou seja, ainda vai demorar 2 anos para nós ter a primeira turma, né? Há um mês atrás, nós fomos dialogar lá com o reitor, que é progressista, da Universidade de São Carlos, que lá tem uma base de agrônomos que dominam a agroecologia, para eles aumentarem mais uma turma para nós. Vocês veem, tudo é uma luta. Bom, então, esses dois modelos, eles se enfrentam lá na agricultura, se enfrentam na imprensa, se enfrentam na academia, se enfrentam nos partidos e se enfrentam no governo. Eu acho que é reduzir... Claro, cada um tem as suas motivações ideológicas e tem toda a liberdade de ler a luta de classes com a sua interpretação. Mas a nossa interpretação é de que há uma luta de classes também com esses dois modelos dentro do governo. Não? A bem na verdade, o agronegócio não é hegemônico no governo Lula nem na Dilma. Ele é hegemônico, e concordo contigo, no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura está a serviço do agronegócio. Mas nós não podemos dizer a mesma coisa do MDA. Não podemos dizer a mesma coisa da Conab. Por exemplo, nós conquistamos no último período, e não porque o governo deu de graça, que aqui também ninguém quer ser pelego ou puxa-saco. Nós temos que analisar a luta como ela é. Nós conquistamos com o governo, por exemplo, 2 programas muito importantes para fortalecer a agricultura agroecológica e a produção de alimentos saudáveis, que foi o PAA, ou seja, obrigar a Conab, que antes só se preocupava com o estoque do agronegócio, hoje a Conab está mais direcionada para a agricultura familiar. E ela compra previamente os alimentos do pequeno agricultor. Isso é uma revolução na cabeça do agricultor, embora ainda seja limitada na sua influência. Por isso que nós temos que ampliar as ações da Conab. Por quê? Porque o camponês, ou o pequeno agricultor, como diz o nome, ele é um agricultor. Ele é um sujeito que conhece a técnica de cultivar o agro. Isso quer dizer agricultor. Ele não é comerciante. Ele não sabe vender. Sabe plantar. Sabe plantar e colher. E colher. Bem, então, o que nós defendemos? O Estado, se quiser garantir soberania alimentar
e fornecer para a sua população alimentos saudáveis, o Estado é que tem que fazer essa ponte. Ir lá no pequeno agricultor e dizer, tudo que tu plantar eu compro. Daí o cara fica tranquilo. E pode aumentar a produção, porque, sabe, vai vir o caminhão da Conab aqui e compra. Então, esse que é o PA. Né? E isso foi um avanço, porque não existia antes. Mas ainda é limitado, porque o governo destinou 300 milhões para esse programa, que é muito pouco. Nós dizemos, tem que botar 1 bilhão, 2 bilhões, aí vem a luta de classe. Né? Bem, o outro programa que também é fundamental, e que é um avanço do ponto de vista da luta democrática, é o programa da merenda escolar. Nós conquistamos uma lei que obriga todas as prefeituras a comprarem, no mínimo, 30% da merenda escolar de agricultor familiar. Primeiro do seu município e depois do outro. Então, isso já é uma pequena revolução também, porque o agricultor do município, ele sabe, eu vou produzir e vou lá encher o saco do prefeito, para ele comprar para a merenda. Porque antes o que vinha? A Nestlé vendia o leite em pó, fabricado na fábrica dela do Uruguai, importava e levava na prefeitura de Andradina. Bom, agora, com esse programa, os produtores de leite, que a vaquinha lá sem veneno, pastando, mesmo produzindo só 10 litros por vaca, a nossa cooperativa pasteuriza o leite e leva direto lá para a escola. Percebe? O leite não precisa mais ter essa longa vida, ele quase se aposentava antes de chegar na escola, né? Que era longa vida mesmo. Nós descobrimos que a Nestlé, em anos passados, comprava estoques velhos da Europa, que ficava lá guardado para a guerra, que o europeu sempre está se preparando para a próxima guerra, né? E é verdade, todo dia estão em guerra. Agora mesmo estão invadindo lá os árabes. É verdade. Né? Bom, então, o estoque de leite em pó a cada 5 anos vence. Então, eles vendem a preço... Despeja aqui, né? Despeja aqui, levavam para a fábrica do Uruguai e concorria conosco. Bem, então, é essa disputa que tem. E, evidentemente, agora você tem razão, para você ver que estou concordando com parte. Evidentemente que o agronegócio, que é o que tem o dinheiro, ele despeja milhões para financiar os seus candidatos. Então, saiu na imprensa, ali no Valor, estou fazendo propaganda para o Valor, R$ 49,00 por mês. É o que eu pago. Na campanha do ano passado, o agronegócio fez uma reunião aqui em São Paulo. Deve ter sido no prédio do Itaú, né? Menos mal que não é o Banco do Brasil. Fez uma reunião aqui em São Paulo, não sei aonde, eles não disseram o local. Deve ter sido no hotel, né? Eles gostam de fazer reunião em hotel de 5 estrelas. Né? E fizeram uma reunião e eles disseram, nós precisamos eleger 100 deputados nossos de confiança. É lógico. E para isso a média... Para defender o que é deles, acho que ele tem que... A média deu 8 milhões por deputado e eles recolheram 800 milhões. Hã? Na nossa conta tem orgânicos mesmo da bancada ruralista em torno de 136 deputados. Mas depois eles ampliam a influência e daí eles arrotam que tem a maioria, 240 deputados dos 503. Mas orgânico mesmo do bancada ruralista é 136. Todos eles financiados por essa máquina. Então, essa máquina é muito viva, né? Ela investe em deputados, investe em prefeito, investe em governador, eles aplicam em tudo. E cá entre nós, nem o PSOL está livre disso. Né? Por quê? Como eles são muito vivos, eles procuram financiar todos o que eles têm. Lá no Rio Grande, eles financiaram a candidata do PSOL. É verdade. Né? Saiu na imprensa, não é? Criou uma crise, inclusive, no PSOL por causa disso. Mas isso é para falar mal do PSOL? Não. Isso é para vocês verem como a lógica do capital vai permeando e ninguém se escapa. Então, qual é a solução para isso? É dizer, não, está tudo bem e tal, se esconder? Não. Aí a solução para isso é a reforma política. É uma reforma política que retome os partidos, que faça candidaturas em lista e proíba financiamento privado. Proíba de botar na cadeia, como acontece em alguns países. Aqui só teria que ter financiamento público. Não? Bem, então essas são algumas ideias, o tempo já nos venceu, e cumprimento... Mas eu queria que você passasse aqui para as pessoas mais uma coisinha. Sim. Nós estamos na cidade, mas nós comemos tudo isso. Né? E você falou uma coisa que eu acho que é importante. Eu sei que é finalzinho, mas acho que é importante passar o recado.
quais assim as entidades nas grandes cidades, os órgãos que ajudam essa luta, que ajudam o seu trabalho, o MST, a esclarecer a população? Como é que... Onde, assim, tem pessoas que estão assistindo, aqui tem pessoas que estão aqui conosco no plenário e mesmo aí nos assistindo na internet, e nós fizemos um convite, inclusive tem diretores nossos, bancários nossos, que foram visitar o assentamento, foram tentar entender isso, ver de perto. A gente quer entender, mais do que entender, a gente também faz essa luta que você faz um pouco diferente, mas a gente faz. E é verdade, há um investimento do grande negócio nos seus deputados, e os trabalhadores também investem nos seus deputados. A gente, quanto ator sindical, a gente também defende a representação dos nossos deputados para se contrapor a essa pessoa que recebeu dinheiro do grande produtor, do agro, enfim. E essa é a luta de classe que você falou. Mas eu acho, na hora de despedir, gostaria que você dissesse um pouco para nós. Onde que essas pessoas poderiam encontrar ou participar dessa luta? Tem algum espaço, algum... Muito bem. Em geral, a metodologia que nós temos utilizado é para cada tema mais amplo, se formam campanhas que aglutinam movimentos e entidades afins àquele tema. Por exemplo, agora estamos aí numa luta de classes do Código Florestal, que o que está em jogo é se nós vamos entregar a Amazônia e o Cerrado para o agronegócio ou não. Exato. Porque a única coisa que eles querem é isso, é acabar com a reserva legal. Bom, então, em torno da defesa do Código Florestal, nós montamos uma articulação que participam 50 entidades nacionais, inclusive a CUT, parte da CONTAG, porque a CONTAG está dividida, a CONTAG do Nordeste está conosco, e a CONTAG do Sul está com o Aldo Rabelo. Né? Mas a CUT e a Secretaria do Meio Ambiente da CUT está conosco, e nós estamos nos reunindo, cada 15 dias, aqui em São Paulo, dessa campanha. E domingo, então, já para uma ação concreta, vai ter uma manifestação às 10 da manhã no Parque do Ibirapuera. Todo mundo que quer defender a nossa natureza e contra qualquer desmatamento, vá domingo de manhã lá no Parque do Ibirapuera, às 10 horas, que é essa grande articulação de ambientalistas, igreja, CNBB, parlamentares. Nisso, quero fazer um registro público também, que teve um papel muito importante até agora na luta de classe lá no espaço parlamentar, o deputado Paulo Teixeira, né, que não se dobrou a pressões escusas e que conseguiu manter a unidade, inclusive, da sua bancada, e foi isso que impediu que tivesse uma votação até agora. Por quê? Já pegando pelo tema. A bancada ruralista quer pressa. Para a sociedade não se dá conta do perigo que está correndo. Exatamente. Eles querem votar logo. E nós queremos debater na sociedade, porque a sociedade se dê conta dos perigos. Né? E eles fazem um movimento contrário. Então, quanto mais nós adiar a votação, mais tempo nós temos para que a sociedade se manifeste. E o Ministério do Meio Ambiente fez uma pesquisa, segundo o seu representante na nossa última reunião da campanha, que revelou que 95% dos brasileiros, e, portanto, dos bancários, me imagino, que estão dentro, são contra qualquer medida que leve ao desmatamento. Portanto, a sociedade brasileira já tem uma consciência conservacionista. Mas ela não está explicitando, porque as bancadas não estão refletindo a opinião, a realidade, o da sentimento sociedade. da população. Então, nós temos que provocar que a população se manifeste para que isso repercuta lá no palácio, lá na Câmara. Bem, e sobre os agrotóxicos também. Nós temos uma articulação de uma campanha nacional contra o uso dos agrotóxicos, que é uma campanha muito interessante, inclusive, porque ela mescla movimentos sociais, tipo a Via Campesina, a CUT, alguns sindicatos, o sindicato da Embrapa, que é dos pesquisadores, com a comunidade acadêmica. Muitas universidades estão aderindo, porque eles estão percebendo lá no hospital universitário quem é que chega. E também setores do governo, que têm consciência, como a Anvisa, como a Fiocruz, que trabalham com a saúde pública e sabem que os problemas do agrotóxico estão gerando gravíssimas consequências para a saúde pública. Apenas uma informação para assustar os bancários que estão em casa. A cada ano,
são registrados no Brasil 40 mil novos casos de câncer de estômago. 90% deles originários dos alimentos contaminados. Claro, dentro deles o tabaco e a cachaça, que também já vem duplamente contaminado, né? Desses 40 mil casos de câncer no estômago, 20 mil vão a óbito. Nossa Senhora. Por ano. Portanto, as empresas transnacionais, que são 10 empresas que produzem agrotóxico, estão muito bem nos seus balanços. Mas o povo está pagando com a vida, né? Esse uso indiscriminado dos venenos dos nossos alimentos. Finalmente, então, se você, além de participar dessas campanhas no seu sindicato, na sua entidade, ajudar a botar no seu boletim, enfim, é uma campanha de conscientização, né? Nós temos que criar uma indignação na população para que a população saiba o que está acontecendo. Mas, nos casos mais graves, já citei, quando for fazer o rancho lá no supermercado, brigue com o gerente, que é o primeiro que está na frente, para ele brigar com o outro, E brigar com o outro, até assim chegar vai. lá na Monsanto e na Bunge. E, casos mais graves, denunciem para o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Aqui em São Paulo são muito ativos, na maioria das capitais tem. E também, na maioria das capitais, tem aqueles conselhos de defesa do consumidor, né? E em muitos lugares, também nos casos mais graves, tem participação do Ministério Público, seja estadual, quando afeta a saúde, denunciem para os promotores, seja no caso do meio ambiente, daí é o Ministério Público Federal, que inclusive quero compartilhar com vocês uma boa notícia, eles participam da nossa articulação em defesa do Código Florestal, e eles estão dizendo que essas medidas que o Aldo está propondo no relatório dele são anticonstitucionais. Que tu não pode mudar a reserva legal do país por uma lei comum. Então, o Ministério Público Federal já anunciou que, se por acaso a bancada ruralista passar o trator e aprovar o relatório do Aldo, eles vão entrar imediatamente com um ADIM no Supremo Tribunal Federal e tem argumentos jurídicos, pareceres de vários juristas, argumentando de que essas mudanças são anticonstitucionais, ou seja, no mínimo precisaria aquela duas votações e os 2 terços. E, portanto, não é lei normal que faz. Então, companheiras e companheiros, cada um na sua trincheira, seja num banco, seja num jornal, seja lá num acampamento, acho que temos muita tarefa pela frente e, apesar de ser uma correlação de forças adversas, mas nós temos do nosso lado a história da civilização, nós temos a natureza, que vai se vingar contra eles, todas as agressões que sofrem, e nós temos a consciência da população. Infelizmente, nós vivemos num período de refluxo do movimento de massa, mas isso é temporário, faz parte desse período. Logo, logo, o povo brasileiro, as suas organizações vão voltar a se mobilizar, e eu tenho certeza que nós vamos avançar muito em construir um Brasil mais justo, mais igualitário, onde todos os cidadãos têm as mesmas oportunidades. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, João Stedley. Eu quero agradecer a tua presença. Eu aprendi muito aqui hoje e tenho certeza que quem nos assistiu também aprendeu muito. E, numa outra oportunidade, com toda certeza, iremos contatá-lo para uma outra... um outro debate como esse. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada a todos. Espero que o sindicato ajude com o advogado se alguém me processar. Ok. Boa noite.